Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está dando início agora à nossa terceira aula do módulo 5, né? Módulo de comunicação e feedback do curso Gestão de Conflitos. A gente vai começar essa aula falando um pouco do feedback nesse contexto novo da nova era da tecnologia que a gente está vivendo, tá bom? Então vem comigo. Mas como é o mundo atual? O mundo atual, pessoal, ele é caracterizado por transformações tecnológicas disruptivas, né? Sem precedentes, né? Transformações essas que impulsionam ou são impulsionadas por eventos externos, né? Como a gente viu a partir da pandemia de Covid-19, o nosso mundo não é mais o mesmo depois da pandemia, né? A pandemia forçou a gente a ir por um caminho, a amadurecer em todos os setores das nossas vidas, e a partir de então o nosso mundo nunca mais foi o mesmo, né? E eu tenho certeza que vocês também conseguiram identificar isso na questão do dia a dia da administração pública. Bem, a partir dessas transformações, novos comportamentos e hábitos surgem, né? Que acabam impactando todos os setores, como eu acabei de dizer. Então, basicamente, o nosso mundo atual ele é muito bem representado por essa a animação, né? Eu gosto muito dela porque, por mais que a gente queira se desconectar uns dos outros, a gente está num emaranhado de situações e de dia a dia, a gente está tão conectado com tudo e com todos que não é mais possível a gente se desconectar. Então tá, pessoal, como que o feedback entra nesse contexto da tecnologia hoje? Se a gente pensar, antigamente, né, o feedback do ambiente de trabalho, público ou privado, mas mais no público, ocorria de maneira muito mais presencial, né? Então, eu encontro a pessoa naquele local físico de trabalho lá e eu formalizo esse feedback por meio de documentos físicos, né, papel. Só que hoje, as tecnologias de informação e comunicação, que a gente chama de TICs, elas acabaram quebrando essa lógica, pessoal. E por isso elas desempenham um papel que é central na promoção dessa comunicação rápida, sem barreiras entre os servidores públicos e os gestores, tá bom? Esse tipo de feedback mediado por tecnologia, ele tem muitas vantagens. A gente pode listar várias vantagens. Eu listei algumas aqui na figura 13, que eu considero as principais. Vem ver comigo aqui então. Acessibilidade e flexibilidade. Por exemplo, né? Vamos imaginar que o servidor público ele trabalha de forma remota e aí ele consegue receber esse feedback da equipe dele de forma muito rápida e eficiente por meio de plataformas de colaboração online, como a gente utiliza hoje no governo de Minas, o Microsoft Teams. Tá? Isso não era possível antes, se você pensar da pandemia, né? Ou se era num contexto muito mais reduzido. Hoje o estado inteiro praticamente utiliza esse tipo de ferramenta. Isso permite, então, que os servidores eles acessem essas informações, tenham as orientações necessárias, mesmo longe do local físico de trabalho deles. Então, quebrou essa barreira. Tá? A segunda questão é a agilidade e tomada de decisões rápidas, né, que a gente precisa em algumas situações. Por exemplo, em situações de crise. O feedback, então, mediado por tecnologia, nessas situações, ele é crucial, gente. Então, se a gente imaginar um cenário em que uma agência governamental, por exemplo, precisa responder a uma emergência como um desastre natural, tudo precisa ser tomado em termos de decisão muito rápido. Então, o uso da tecnologia, né, nesse caso, quebra também essa barreira, agiliza na tomada de decisão. Registro e documentação. A capacidade de manter registros detalhados das interações entre as pessoas também é uma vantagem do uso aqui do feedback baseado em tecnologia. Então, por exemplo, em um projeto de infraestrutura pública, os servidores engenheiros eles podem usar, por exemplo, um software de gerenciamento de projetos para fornecer feedback sobre o andamento desses projetos e também identificar os problemas em potencial, né? Dando muito valor, então, agregando muito valor aos projetos como um todo. A outra questão
é a personalização e desenvolvimento profissional. Gente, por incrível que pareça, hoje é possível criar um sistema, por exemplo, de aprendizagem online, tá? Em que os servidores eles conseguem receber um feedback automatizado do desempenho deles em cursos e treinamentos. Imagina só, imagine se você consegue conceber isso em termos de administração pública. Muito difícil, né? E aí, com base nesse feedback, esses servidores, né, essas pessoas, elas podem identificar as áreas de melhoria e receber as sugestões específicas para se desenvolverem. Então, fica um feedback muito mais assertivo, tá bom? Eu, particularmente, não vi esse tipo de tecnologia sendo implementado na administração pública, mas já consegui ver em algumas empresas privadas, não aqui no Brasil. E por fim, pessoal, a questão do feedback ser anônimo e permitir uma cultura de melhoria contínua, né? Então, as plataformas digitais, elas podem permitir a realização por parte do servidor de um feedback sem ele se expor, tá? Isso acaba, enfim, promovendo uma cultura melhor, de forma contínua. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um servidor que deseja reportar um problema que é ético dentro da empresa, dentro da instituição, é muito melhor que ele faça isso de forma anônima, para ele não se expor, tá? Então, ele pode utilizar de uma ferramenta online, de um sistema de denúncias online, por exemplo, tá? Protege sua identidade e, ao mesmo tempo, garante que essas preocupações vão ser tratadas e não impactem outras pessoas também, tá bom? Então, tem um ganho geral aí para a organização como um todo. Pessoal, mas nem tudo são flores, né? Na verdade, a gente tem que lembrar que o feedback baseado em tecnologia, ele também tem suas desvantagens, né? A gente precisa ter muito cuidado para que o feedback, de forma geral, com os nossos colaboradores, não seja todo voltado, não seja todo feito mais a partir de ferramentas virtuais, né? As ferramentas virtuais, elas vieram para facilitar esse processo de feedback, mas não para substituir esse processo por completo, tá? Essa é a minha visão. Como a gente viu anteriormente, de fato existem vantagens para adotar essas ferramentas, e ainda mais nesse mundo que estamos vivendo de muito rápido, isso instantâneo, mas nada substitui uma conversa olho no olho, gente. Um momento a sós com o seu colaborador, onde você está ali 100% presente, tá? Isso aproxima as pessoas, gera confiança, motiva, então é essencial, porque assim, no final das contas, nós somos seres humanos, tá? E os seres humanos, gente, são seres que precisam se socializar. Isso é inerente a nós, tá? E isso fica mais difícil quando fica tudo no virtual, tá bom? Então, meu recado é: tente fazer um esforço para esses momentos presenciais acontecerem com mais frequência. Isso é muito importante, gente. A conexão do gestor com o colaborador e vice-versa, ela não pode se resumir aos feedbacks por WhatsApp, por chamada de vídeo, gente. Tá? Eu sei que é difícil, mais uma vez, porque tudo hoje é digital e rápido, eu sei. Mas se você é gestor de pessoas, né, principalmente, ou deseja ser gestor de pessoas, não tem como, você precisa atuar no presencial, tá? É no presencial que você sente a pessoa, consegue ver os movimentos corporais dela, consegue ter uma leitura mais apurada dela, enfim, você só tem a ganhar nesse processo de forma presencial. Agora vamos falar um pouco sobre o comportamento e a expectativa do feedback no contexto do dia a dia do servidor público. Bora lá? Gente, sobre o comportamento, qual que é a mensagem que eu deixo aqui para vocês? O comportamento individual do colaborador, pessoal, tem que ser levado em consideração no momento do feedback. E por quê, gente? Porque cada pessoa é diferente. Então, algumas pessoas, ou a maioria delas, né, na verdade, não lidam bem com críticas, não lidam bem com quando você aponta para elas pontos de melhoria, né? Vocês precisam estar cientes disso. Vocês precisam entender como cada pessoa funciona, tá? Não dá para dar feedback da mesma forma para todo mundo. Você consegue utilizar o mesmo modelo, o mesmo método, mas a forma como você vai dar esse feedback, as palavras que você vai usar, o jeito, enfim, tudo isso vai ter que ser balizado antes por você, tá? Porque, mais uma vez, cada pessoa é diferente,
Cada pessoa é o resultado das experiências que ela teve ao longo e ela acumulou ao longo da vida inteira, tá? E por isso pode ter certeza, se você der o mesmo feedback para a sua turma inteira, pode ter certeza, não vai sair da mesma forma, o resultado vai ser diferente, porque às vezes as interpretações serão diferentes. E agora eu vou fazer um adendo, gente. No momento do feedback, vocês provavelmente vão se deparar com problemas relacionados à hierarquia. Então, por exemplo, se você é um gestor mais novo, isso pode acontecer, né? Problemas relacionados a gênero, se você é mulher. A gente sabe que a gente vive num mundo machista, né? O homem ele acha que é sempre melhor do que a mulher. Então, isso vai esbarrar no feedback, tá? Então, os desafios relacionados ao comportamento dos servidores, eles vão depender do contexto onde você está inserido na organização, tá? E você precisa, então, estar atento a isso para identificar essas questões e tentar lidar com elas da melhor forma possível. Agora vamos falar um pouquinho sobre expectativas, gente. Os servidores podem ter diferentes expectativas quanto à frequência, natureza e formato de feedback que eles recebem. E por que isso acontece? Como eu disse no slide anterior, cada um é diferente. Então, os gestores eles precisam comunicar aos colaboradores de forma bem clara quais são as expectativas que eles estão tendo com esse feedback. Essa é uma dica muito boa. Tá? É muito comum quando você é um gestor e marca um feedback, a pessoa que vai receber esse feedback, ela até passa mal, gente. Porque ela fica pensando tanto de coisa. Tá? Então, para baixar essa ansiedade, o ideal é que você, se você for gestor de pessoas, se você liderar pessoas e tiver que dar feedbacks, você comunique os seus colaboradores antes, individualmente, quais vão ser os tópicos que você vai discutir com essas pessoas no feedback. Daí, lá na hora do feedback, você abre essas questões e destrincha esses pontos, ok? Os gestores, gente, eles precisam estar dispostos a ouvir os servidores também. Essa é uma das principais regras, gente. E isso é um desafio, porque como aqui a gente tem uma relação de hierarquia, dificilmente a pessoa subordinada ela vai se sentir confortável em te dar um feedback se você não demonstrar isso antes. Então, minha dica nesse caso é, quando você for comunicar que terá um feedback com aquela pessoa de forma formal, tá? Aproveita esse momento e peça para ela listar antes desse encontro de vocês quais são os pontos de melhoria que ela acredita que você tem enquanto gestor. Para ela não ser pega de surpresa na hora, tá? Porque se isso acontecer, se você questionar isso na hora do feedback, dificilmente ela vai falar alguma coisa, ok? E lembre-se, gente, você precisa dar um feedback para alguém, esteja primeiro disposto a ouvir. Essa é a premissa básica. Pessoal, mas no final das contas, o que querem os servidores com feedback, né? Os servidores, na verdade, querem nada mais, nada menos do que qualquer pessoa almeja, do que qualquer pessoa quer no seu ambiente de trabalho. Tá? Não tem segredo em relação a isso. E o que é isso, né? As pessoas desejam ser reconhecidas, em primeiro lugar, pelo trabalho que elas desenvolvem. E aí, mais uma vez, não é para babar ovo de servidor, é para ser assertivo na hora de elogiar. Tá? As pessoas também querem orientações de como elas conseguem aprimorar suas habilidades e crescer em suas carreiras. Ou seja, como você, enquanto chefe, tá, como gestor de pessoas, pode ajudar o colaborador a conquistar seus sonhos. Gente, o gestor ele precisa entender que aquela pessoa que está ali trabalhando com ele não é só uma fonte de trabalho. Aquela pessoa é uma pessoa. Aquela pessoa tem sonhos, tem desejos, tá? Se o gestor não tiver essa sacada, não vai ou vai ser muito difícil gerar identificação com aquela pessoa. Então, tudo vai ficar mais difícil no dia a dia do trabalho. Tá? Por fim, né, as pessoas também almejam, os servidores públicos também almejam que o ambiente de trabalho seja confortável, que no ambiente de trabalho eles se sintam apoiados, incentivados a buscar a melhoria constante. Né? A mesma coisa aqui, viu, gente? Se a chefia não der a oportunidade ou não incentivar a participação ativa do colaborador,
a chance daquela pessoa, daquele servidor, se sentir parte daquele trabalho, de se identificar com ele, é muito baixa. Então, esse cara provavelmente vai sair da instituição rapidamente. Ou ele vai procurar outro lugar dentro da instituição para trabalhar. Ele não vai ficar com você. Então, preste atenção em relação a isso. Por fim, pessoal, não se esqueçam, o feedback, gente, é para ser contínuo, tá? Não vamos resumir o feedback àquele momento final do ano para passar tudo que o servidor entregou ou deixou de entregar, porque senão você perde o time, gente. Perde o time de corrigir uma série de problemas no meio do caminho. Imagina se você alinhou com o servidor, por exemplo, gente, uma série de metas e no meio do ano você está observando demora de entrega, dificuldade com algumas entregas, às vezes as entregas vêm com a qualidade baixa. Enfim, você vai esperar até o final do ano para dar esse feedback? Não dá, né? Então, assim, o feedback tem que ser contínuo, de maneira formal, quando demandar uma conversa mais estruturada, quando tiver, enfim, previsão em lei, quando for uma questão de institucional, e informal, quando você precisar dar aquele toque, tá? Para ir ajustando as coisas no seu dia a dia, ok? E essas são as referências que eu utilizei para montar essa apresentação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de conferir o e-book e eu encontro vocês então na próxima aula. Até lá. Tchau.